Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. A gente vai seguir o módulo 7, Raízes do Hatha Yoga. E hoje a gente vai entender um pouco sobre as raízes de mestres do Hatha Yoga, o significado da palavra Hatha Yoga e seguir essa linha cronológica que a gente vem estudando nas nossas aulas. Na aula passada a gente viu sobre o Tantra, né? A filosofia do Tantra, a doutrina do Tantra. E hoje a gente vai observar que eles são sequência uma da outra. Eu vou seguir aqui para a nossa prática. E aí a gente observa aqui que essas figuras que a gente está observando aqui no slide, somente essa, né, o Shiva Pashupati, a gente já viu na nossa primeira aula sobre teoria de yoga. E na nossa primeira aula a gente viu isso aí tem na nossa apostila também, né? Diversas figuras, diversos selos, arte, que remonta a esse período aqui, né? Período védico e pré-védico. Então, a gente estava falando de uma antiguidade, né? Desse yoga pré-védico e védico, onde tinha aquela sociedade que se chama Sociedade do Vale do Alto Indo, ou Harapiana, que tem vários sítios arqueológicos, inclusive hoje em dia estão escavando lá ainda, achando esses selos e diversos artefatos que ainda se encontram lá, porque foi uma civilização que realmente floresceu por muito tempo, tá? E com a prática do Hatha Yoga, vai começar a surgir o que a gente chama de posturas. Como a gente viu na aula anterior, a gente viu que o Tantra já esboçou uma característica de voltar para o corpo, né? Ele começa a entender o corpo como uma ferramenta mais participativa no caminho espiritual. E aí, através das ideias tântricas, vai acontecer o advento do Hatha Yoga, que é o que nos motivou, né? O que motivou a gente estudar um pouquinho mais sobre yoga, fazer um curso de yoga, né? Assistir uma aula sobre o significado de Hatha Yoga. Foi realmente o Hatha Yoga, esse yoga de tapetinho que a gente foi lá, fez a nossa prática, né? Cantou alguns mantras, ficou encantado com as figuras, com os símbolos, com os mantras, com as posturas, obviamente. Mas como a gente tem observado até agora, até esse presente momento no nosso curso, é que existe uma base para isso, uma base filosófica que se apresenta como muito interessante para o estudante, para o professor, para aquele curioso sobre o yoga. E aí, o que a gente está vendo aqui nessas imagens? Ó? A gente está vendo que essas imagens, além do Shiva Pashupati, que esse aqui é o mais clássico, né? Parece muito, né? Uma pessoa em postura de meditação. Tem vários selos que aparecem essa mesma postura. Aqui a gente está vendo nesse outro selo encontrado também lá nessa sociedade, essas outras peças de argila, melhor dizendo, né? O que me parece ser uma postura de Hatha Yoga, né? Parece aqui que está fazendo uma postura do bastão, Dandasana, que essa mais parece o Paschimottanasana, né? Essa aqui parece a postura da criança sentadinho, essa aqui parece uma torção, né? Enfim, é muito tentador a gente falar que isso daqui são posturas de yoga e bater o martelo. Porém, não é assim que funciona na historiografia, né? A gente precisa especular muito, trazer contraprovas, mas é uma referência que também vale para aqueles que entendem que o Hatha Yoga pode
pode ter surgido muito antes do que a gente entende como esse yoga medieval que a gente vai estudar. Isso daqui pode ser uma representação de uma prática postural yógica, já desde aquela sociedade pré-védica. É interessante a gente observar que tem o ritual védico, tem a postura meditativa, e também é tudo especulativo isso aqui, né? Não é nada confirmado oficialmente. Mas também tem essa especulação de que esse yoga que a gente conhece e que amadureceu nesses séculos que a gente vai ver agora, né? Esse período medieval, amadureceu através do Tantra, ele tem a origem também pré-védica. Porque em seu cerne também, né, está inserida a prática filosófica, né, da meditação, da energia, da libertação, né, do equilíbrio. Então, o que a gente vai observar aqui no slide, que é possível afirmar que a fonte do Hatha Yoga é o Tantra, e a localização temporal está inserida no século 7 a 15. Localização temporal do Hatha Yoga, né? Então, os ensinamentos espirituais budistas, jainistas, hinduístas e a sabedoria popular enraizada na tradição indiana serviram como fatores essenciais para o florescimento do movimento chamado culto aos Siddhas. É legal a gente entender isso aqui, né? Siddhas, quem serão esses Siddhas? Lembra que a gente falou lá no Yoga Sutras de Patanjali sobre Siddhis, né? Siddhis, poder, realização, né? Os Siddhis são os superpoderes, são aqueles que são realizados. Isso a gente viu no Vibhuti-pada. A gente chegou, então, os Siddhas tem essa relação com Siddhas, né? Que tem uma tradução literal como realizado ou perfeito. Então são essas figuras que começaram a fazer parte da cultura indiana, né, expressando através de diversos movimentos filosóficos, que são pessoas que se autorrealizaram, que chegaram a um estado de iluminação, que chegaram a um estado de kaivalya, de samadhi, de nirvana, de êxtase, seja lá o nome que você queira usar. Então aqui eu usei essa figura aqui da internet para a gente entender mais ou menos como funcionava. Aqui a gente parece que ele está fazendo uma invertida, né? Posturas clássicas aqui do Hatha Yoga, várias invertidas. Aqui a pele, né, do animal sempre vai representar que ele matou o seu eu animal. Aqui a levitação, a gente viu no Yoga Sutras de Patanjali, né, a respeito sobre isso. Então esse movimento é um movimento dos Siddhas, que não é o único, né? Então o movimento dos Siddhas vai gerar várias escolas de pensamentos, né? Não é só isso que vai predominar nessa época, né? Os Siddhas, os iluminados, inclusive, eles vão trazer diversas escolas filosóficas, né? Através desse movimento dos Siddhas que surgiu aí na época tântrica e Hatha Yógica. A gente está falando de um recorte temporal medieval, ali do século VI até o século XV. Então, embora haja relato de milhares de Siddhas, né? Então, inclusive, isso até se tornou um problema, entre aspas, né? Não vou dizer que é um problema, mas que muitas gente, quando os europeus, né, principalmente os ingleses, chegaram lá na Índia, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, de colonização indiana. Eles começaram a observar muitas pessoas imitando os Siddhas, né? Imitando essas pessoas realizadas. Aquelas figuras que eu mostrei ali pra gente, você certamente já viu alguém, alguma foto de internet, né? Alguém fazendo coisas mirabolantes e se auto-intitulando como um Siddha, né? Um realizado, um ser de espiritualidade evoluída.
E imaginem vocês que isso ficou marcado como uma característica principal, né, desses Siddhas, que na verdade os Siddhas eles existiam, né, existiam mesmo os Siddhas, aqueles que eram realizados. E esses que depois ficaram conhecidos como faquires, né, aqueles que faziam acrobacias com o corpo, mortificações com o seu corpo, ganharam status, meio que um status folclórico, e inclusive muito preconceito começou a ocorrer, né, com essas figuras, até porque elas queriam se aproveitar mesmo desse olhar novo que estava sendo botado, né, pelo estrangeiro na Índia. Mas a literatura diz que, embora existiam, né, milhares de Siddhas, existem 18 que são considerados os Siddhas primários. Então, a nossa ideia não é a gente falar de todos esses Siddhas, porque senão a gente vai fazer uma curva muito grande do nosso objetivo. Mas é bom entender que esse movimento dos realizados, de pessoas que trabalhavam com seu corpo, como a gente viu ali, né, praticando asanas, meditações, sacrifícios, né, físicos, enfim, fazendo a sua sadhana, né, a sua prática, eram considerados Siddhas e eles existiram. E esses Siddhas influenciaram algumas escolas. Então, aqui como vou botar aqui para vocês, o Siddha é esse alquimista, né, espiritual, que opera sobre a matéria impura, o corpo, a mente do ser humano, e a matéria transmuta em ouro puro na essência espiritual imortal. E aí esse objetivo, né, do Hatha Yoga, o processo que vai dar o caminhar para o Hatha Yoga, para esse yoga que a gente pratica e que depois se desmembra em vários outros métodos de Hatha Yoga. É bom a gente entender isso, daqui a pouco fica mais claro para a gente, né? É interessante a gente entender esse processo, porque o processo yogico, a característica, essa tradição tântrica comum ao hinduísmo e ao budismo, chama-se Kaya Sadhana. Então, esse processo yogi chama-se Kaya Sadhana, que é o cultivo do corpo. Foi daí que nasceu o Hatha Yoga. As escolas mais importantes desse movimento Siddha que a gente acabou de ver ali foram a Natha, os dos Nathas, e dos Maheshvaras. Existiu só essas duas? Não, existiu várias, tá? Mas essas são as mais destacadas do movimento. E aí a gente começa a compreender essa forma, né? Começa, inclusive, a aparecer nas figuras, nos desenhos antigos, como a gente está observando aí no slide, que aparece a proposta, essa nova proposta, né, dessa tradição tântrica, né, que expôs essa nova realidade, aonde o Kaya Sadhana, né, o que é a prática de yoga? É um Kaya Sadhana, né, um cultivo do corpo, é uma manipulação do corpo. Eu sempre falo que quando eu comecei a praticar yoga, eu olhava com o meu corpo de uma maneira totalmente diferente como eu olho agora. Agora eu olho com uma maneira antes eu olhava com uma maneira mais estética, agora é com uma maneira energética mesmo. Tem potências energéticas que eu consigo despertar sutilmente através de prática física do Hatha Yoga, através de meditações em mandalas, através de meditações em japamalas, em mantras, né, através de posturas aonde a gente vai equilibrando o nosso corpo, que essa é a ideia, né? A gente vai ver ali no ponto final da nossa aula, a ideia é trazer esse equilíbrio. E aí a gente tá vendo aqui essas figuras, né? Essas pinturas antigas, e os Natha Yogin foram os principais impulsionadores do Hatha Yoga. Então essa escola filosófica que se chama Natha Yogin, né? Os Nathas, né? Na verdade, eles partia de um Siddha, né? Um mestre formou uma escola que se chamava Natha, né? Então, esse Natha Yogin, ele foi o que impulsionou o Hatha Yoga.
expressando-se, né, em maior medida com seus fundadores, que é o Matsyendra, né? Que daí quem era adepto a essa escola, ou seja, um Nata Yogin, sempre tinha no final do seu nome o Nata, né? Então era o Matsyendra Nata e o Goraksha Nata, o Gorakshnata. Então esses dois são considerados os pais do Hatha Yoga, desse yoga bem raiz, né? Esse yoga bem medieval. Isso que a gente está falando aqui, a gente não está falando de yoga moderno, tá? Está falando de yoga bem antigo, mas a grande essência, né, da palavra Hatha Yoga para os Nata Yogins refere-se Ra como Sol e Ta como Chandra, e a união denomina-se Hatha Yoga. Então o que é essa expressa, né? Hatha Yoga. A gente sabe que Sol é Surya e Chandra é Lua. Esse Hatha Yoga ele representa essas polaridades, né? O Hatha representa as polaridades. E aí quando a gente transcende ou equilibra essas polaridades, a gente consegue fazer essa prática de Hatha Yoga. Então a gente está equilibrando as polaridades. Tem uma tradução mais genérica, mas que eu gosto de usar bastante, que é o yoga vigoroso, né? O Hatha Yoga é traduzido em algumas escrituras como yoga vigoroso. Então, ele parte desse pressuposto que a gente precisa de um equilíbrio físico, e esse equilíbrio físico vai manifestar um equilíbrio energético, que ali é manifestado pela palavra Hatha, né, como o oposto. A gente vê naquele ideograma mais bem famoso, né, mundialmente famoso, que é o Yin Yang da tradição taoísta. E a gente vê o Hatha Yoga dessa mesma forma. Então, para encerrar esse primeiro contato que a gente vai ter sobre o início e o significado do Hatha Yoga, hoje a aula é um pouco mais curtinha, é só para a gente fazer esse link, né? Esse link que trouxe a gente de um movimento clássico, aonde esse movimento clássico perdeu a sua força a partir de 1500 com a dinastia que vingava, de 550, desculpa, com a dinastia que vingava na Índia, que era a dinastia Gupta, onde existia um respeito, um acolhimento a essas culturas, todo tipo de cultura, né? Com a decadência dessa dinastia Gupta, enfim, a Índia está sofrendo invasões o tempo inteiro, e as próximas invasões seriam invasões também muito intensas, né, do mundo muçulmano. Dá para a gente deduzir que essa tomada, né, esse corpo que o Hatha Yoga está trazendo consigo, é um corpo que traz essa tradição clássica, que passa por esse momento de desfragmentação e que abre um caminho para novas possibilidades, para encarar a espiritualidade de uma maneira diferente. Isso caiu nas mãos do Tantra, que veio com essa abordagem nova do Kaya Sadhana, do cultivo do corpo, da manifestação energética através do corpo. E através desse movimento, os Siddhas, né, esses realizados, essas pessoas que estavam fazendo suas atividades ascéticas e que dedicavam a vida inteira a uma prática espiritual, começaram a absorver isso para si e se autorrealizaram e ficaram denominados Siddhas. Então esses Siddhas trouxeram consigo um ensinamento empírico de suas práticas, baseado aquilo que foi passado há muito tempo pela tradição indiana, por toda essa estrutura filosófica que a gente vem estudando. E aí chega as escolas dos Siddhas, né, dos iluminados. E a escola Nata, né, os Nata Yogis, não existe só ela, como eu já falei no slide passado. Nesse slide, aliás, são escolas que vão fazer com que o Hatha Yoga, ou seja, essas posturas, né, a maneira de falar
né, a linguagem muito mais próximo do que da nossa prática, do nosso dia a dia, comece a florescer na Índia, né? As asanas, as tão famosas asanas que a gente usa nas nossas práticas. Então, só para a gente entender essa estrutura, né, de como que aconteceu isso. E aí surge esse novo nome, né, esse novo nome, Hatha Yoga. Inclusive tem textos que se chamam Hatha Yoga, né, como Hatha Yoga Pradipika, que é um texto de Hatha Yoga muito, muito famoso, muito necessário para a leitura, tá? Aí eu vou fechar essa aula. Essa é uma aula introdutória. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre quem são Matsyendra, quem é Matsyendra e quem é Goraksha. E a gente vai seguindo para um entendimento um pouquinho mais claro do que é o Hatha Yoga. Tá certo? Eu agradeço a presença de vocês, muito grato pela presença e até mais. Namastê.